O preto velho, humilhado em uma concessionária de carros, para sua vingança demitiu todos os funcionários. Monsieur Auguste, um homem negro de 60 anos, acordou cedo naquela manhã. Vestiu o casaco de lã, um pouco velho, mas bem conservado, e as botas pretas, brilhantes dos anos. Seu olhar, envelhecido, mas ainda vivo, carregava consigo a história de seus anos de luta e resistência. Ex-professor de filosofia, trabalhou toda a vida com a convicção de que o conhecimento e a dignidade eram as armas mais poderosas. Hoje, porém, ele estava prestes a ir a uma concessionária de carros de luxo, lugar que nunca imaginou que frequentaria. Mas esta visita teve um motivo muito particular. Monsieur Auguste não estava lá para comprar um carro. Ele estava lá para uma vingança cuidadosamente planejada. Dirigiu-se à concessionária do centro da cidade, um prédio moderno que se destaca pelas vitrines reluzentes e pelos carros luxuosos, expostos como troféus. Ao entrar, sentiu imediatamente os olhares de desprezo dos empregados, olhares que pareciam dizer: o que um homem como ele está fazendo aqui? O vendedor responsável naquele dia, um jovem chamado Thomas, era arrogante e confiante. Desde uma época em que a confiança se misturava ao total desconhecimento da realidade de determinados clientes, ele usava seu terno impecável como armadura para o sucesso. O corte da roupa, um espelho perfeito de sua suposta perícia, delineava um perfil nítido e uma silhueta quase elegante demais para ser natural. Seus sapatos brilhavam com um brilho exagerado, como se quisesse que as pessoas percebessem instantaneamente seu status e superioridade. Seu sorriso, amplo e malicioso, pretendia ser acolhedor, mas traía um desdém palpável. Thomas sempre teve esse tipo de olhar que, sem dizer uma palavra, avaliava as pessoas. Ele tinha aprendido a julgar aqueles que cruzavam o limiar da concessionária de automóveis, utilizando suposições sobre o seu nível de riqueza e a sua intenção de compra. O velho senhor que apareceu naquele dia não parecia se enquadrar na imagem de cliente em potencial. Uma figura grisalha, um rosto marcado pelo tempo, mas os olhos ainda brilhando de sabedoria e intensidade. Um homem como tantos outros, pensou Thomas, sem dúvida ali para observar, para se maravilhar um pouco, mas certamente não para comprar. O vendedor observou Monsieur Auguste avançar e, sem sequer mudar de postura, permitiu-se um sorriso zombeteiro. Em sua cabeça já havia se formado um julgamento rápido, provavelmente um homem que sonha com luxo, mas não pode pagar. A ideia de que um velho como ele estaria interessado em um carro de última geração parecia irreal. Nem lhe passou pela cabeça que ele poderia ser uma pessoa cujo poder de compra ultrapassava tudo o que ele poderia imaginar. Mas ele não sabia nada sobre isso. Aos seus olhos, ele era apenas mais um cliente, para ser manipulado como todos os outros. Olá, senhor. Posso ajudá-lo? Ele disse quase casualmente, enquanto continuava a olhar para os clientes mais jovens e mais bem vestidos, que ele achava serem mais propensos a serem compradores em potencial. Monsieur Auguste, com toda a dignidade que ostentava durante anos, não se deixou perturbar pela arrogância que emanava de Thomas. Ele foi muito além de provocativo. Num mundo onde aprenderá a manter-se ereto diante de olhares desdenhosos, ele sabia exatamente o que procurava. Ele olhou para o vendedor, calmo, mas com tanta intensidade que parecia tornar o ar ao seu redor mais pesado. A sua voz, calma mas firme, quebrou o silêncio da sala de exposição. Estou procurando um carro. Gostaria de saber o que você pode me oferecer. As palavras de Monsieur Auguste tiveram o efeito de um pequeno choque para Thomas. Pego de surpresa, ele se perguntou por um momento se o homem estava brincando. Seu sorriso então se alargou, num misto de zombaria e ceticismo, enquanto tentava reprimir seu espanto. Certamente um cliente curioso, pensou. Um cliente que não tinha intenção séria de comprar, mas apenas dar uma olhada, como tantos outros. Num gesto indiferente, convidou Monsieur Auguste a acompanhá-lo, conduzindo pelos corredores reluzentes da concessionária, mostrando-lhe os modelos mais recentes, cada um mais luxuoso e sofisticado que o anterior. Mas a atitude de Thomas traiu uma total falta de interesse pelo homem que acompanhava. Falava com ele como uma criança que vem brincar na vitrine de uma loja sem nunca ter tido a intenção de tocar nos objetos preciosos que ali havia. Aqui está o modelo topo de linha, disse ele, apontando para um carro com linhas limpas e design aerodinâmico, o que há de mais moderno em tecnologia e incomparavelmente estiloso. Talvez você prefira dar uma olhada, já que você provavelmente não pretende comprar.
As palavras caíram como pedras, frias e diretas. Thomas estava convencido de que Monsieur Auguste, um homem idoso e aparentemente modesto, não tinha qualquer possibilidade de adquirir um carro deste tipo. O que ele não sabia era que Monsieur Auguste tinha um conhecimento íntimo de dinheiro, negócios e poder, muito mais do que ele. Mas neste preciso momento, Auguste permaneceu impassível. Ele acariciou suavemente o volante de couro de um modelo que escolheu não por acaso, mas porque sempre soube exatamente o que queria. Seus dedos roçaram a textura do couro, o cheiro do carro moderno misturado com o das lembranças que carregou consigo ao longo da vida. Não foi o amor pelos veículos que o guiou, mas a necessidade de fazer com que este homem arrogante e irreverente entendesse que era muito mais do que uma silhueta numa janela. Virou-se lentamente para Thomas, os olhos fixos nos do vendedor com uma intensidade que fez o jovem vacilar. Suas palavras, tão frias quanto firmes, permaneceram no espaço como uma verdade irrefutável. Vou comprar este carro. E não estou aqui para assistir. A resposta de Thomas foi instantânea. Ele ergueu uma sobrancelha, quase divertido com o que o velho acabará de dizer. O sorriso zombeteiro em seu rosto não desapareceu, mas uma dúvida começava a tomar conta de seus pensamentos. Sério, ele respondeu em tom zombeteiro. Veja, senhor, temos clientes que estão muito mais, digamos, acostumados com esse tipo de carro. Duvido que você esteja nessa categoria. Foi a gota d'água. Provocação disfarçada de dúvida, arrogância disfarçada de consideração. O jovem, totalmente imbuído da ideia de que a aparência das coisas ditava sua realidade, ultrapassou os limites. Monsieur Auguste, em toda sua grandeza silenciosa, observou o vendedor por um momento, medindo as suas palavras antes de responder. Não havia raiva em sua voz, mas uma convicção implacável. Garanto que estou exatamente nessa categoria. O preço não é o problema, a sua atitude é. O vendedor, naquele momento, entendeu que talvez tivesse ido longe demais, mas seu orgulho o impediu de voltar atrás. Ele então recorreu ao seu gerente, que estava por perto, para pedir sua opinião sobre a situação. O gerente, um homem alto e imponente chamado Gerard, caminhou na direção deles com uma expressão de desdém. O que está acontecendo aqui, Thomas? Perguntou Gerard, lançando um rápido olhar para Monsieur Auguste. Você deixou um cliente se perder em seus conselhos? Thomas, tentando esconder o seu desconforto, explicou que o homem parecia um cliente indeciso, que provavelmente não estava falando sério. O gerente olhou para Monsieur Auguste por um momento e seu olhar escureceu. Ele já tinha ouvido falar desse tipo de cliente, dessas pessoas que chegavam na concessionária sem realmente ter como comprar, para desperdiçar o tempo de todo mundo. Gerard também não tinha muito respeito pelos homens mais velhos, especialmente aqueles que não estavam vestidos adequadamente. Receio que seja uma perda de tempo, senhor. Talvez você devesse tentar em outro lugar, disse Gerard com frieza calculada. Monsieur Auguste, porém, permaneceu calmo, seu rosto impassível, mas por trás de seus olhos brilhava uma chama de raiva fria. Foi o tipo de desprezo que ele enfrentou durante toda a vida. Mas desta vez ele tinha um plano. Vou levar este carro. E aconselho você a se preparar para a venda. Com isso, ele se virou e saiu da concessionária, deixando para trás funcionários perplexos, alguns divertidos, outros irritados. Thomas e Gerard trocaram olhares perplexos, mas não prestaram mais atenção ao incidente. Porém, o que os funcionários não sabiam era que Monsieur Auguste não havia simplesmente saído da concessionária. Ele ativou sua rede de contatos, advogados e pessoas influentes na cidade, para preparar o terreno. Ele sabia que o desprezo que sofrerá era apenas um exemplo de como os homens de sua cor eram tratados em lugares como aquele. Em poucas horas, o Sr. Auguste organizou uma reunião com o dono da concessionária, um homem poderoso nos negócios, e implementou uma série de medidas que mudariam o equilíbrio de poder neste estabelecimento. No dia seguinte, Monsieur Auguste chegou à concessionária, acompanhado por um renomado advogado e algumas testemunhas influentes. Entrou no escritório do proprietário, que ficou surpreso ao vê-lo retornar. Antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, Monsieur Auguste falou, com calma, mas com firmeza. Não vim comprar um carro. Vim informar que tomei a decisão de revogar sua licença de operação e cancelar todas as transações nesta concessionária, a menos que você faça imediatamente uma reforma completa em sua equipe.
O que você viu hoje não foi um cliente comum, mas um homem que não tolera humilhações. Tenho provas da maneira como você tratou seus clientes e posso garantir que a situação vai mudar. O proprietário, atordoado, não conseguiu reagir. Monsieur Auguste preparou sua jogada com perfeita meticulosidade. Ele não só tinha provas de discriminação racial e má gestão de pessoal, mas também tinha contactos influentes na cidade prontos para apoiá-lo. O episódio se tornou uma sensação na mídia. Poucos dias depois, a concessionária foi investigada e toda a equipe de vendas, além dos gestores, foram demitidos. Foi instituída uma nova gestão e lançada uma campanha de sensibilização sobre a discriminação racial, inspirada na ação do Sr. Auguste. O velho nunca comprou o carro. Mas ele conseguiu sua vingança, e da maneira mais elegante possível. Ele havia demonstrado, mais uma vez, que a dignidade e a sabedoria poderiam derrubar até mesmo os maiores poderes.